Olá, pessoal! Hoje vamos iniciar mais uma live, né? Das nossas maratonas aí desse mês de janeiro, né? Que cada dia eu trago aí um conteúdo para te ajudar a secar, para te ajudar aí a chegar no seu corpo, né? Ideal. E hoje a gente vai falar de um ponto muito importante que é a perda de massa magra. Porque quando a gente fala de, né, perder peso, de emagrecer, o que vem muito na nossa mente é o quesito de contagem de calorias, fazer dietas, retirar aquilo, reduzir aquilo outro, mas a gente não para pensar em todos, né, os sinais, os mecanismos fisiológicos, né, o nosso funcionamento do nosso corpo, para que isso ocorra. Então hoje aqui a gente vai aprender um pouquinho mais sobre esse ponto que é muito importante, que é a manutenção dessa massa magra, a preservação dessa massa magra, né, da musculatura, porque ela vai ter um papel muito importante no processo de perda de peso. Afinal de contas, quando a gente tem redução da massa magra, a gente tem perda de massa magra, a gente acaba aí reduzindo o nosso metabolismo, tá? E se a gente quer emagrecer, lógico que a gente não vai querer que o nosso metabolismo fique reduzido. A gente quer ele cada vez mais acelerado aí, para a gente conseguir ter os melhores resultados, não é verdade? Só que muitas vezes, ao iniciar esse processo de perda de peso, a gente acaba fazendo essa perda de massa magra e com isso reduzindo o nosso metabolismo, tá? Então, muitas vezes não é fator idade, né? Não é o hipotiroidismo que está fazendo você estagnar na balança, mas as estratégias aí que não estão sendo feitas de maneira adequada, essa preservação da musculatura, né, da massa magra não está sendo feita de uma forma adequada e isso aí está trazendo prejuízos para o seu processo de emagrecimento e deixando o seu corpo ideal cada dia mais longe de você. Então, se esse assunto é algo que te interessa, fica ligadinho aqui, assista até o final, aproveita e encaminha, né, para alguém aí que você conhece, que você sabe que tá nessa aí, e às vezes até reclama com você, né? Porque é muito comum a gente ver uma amiga que tá nesse processo de perda de peso falar, né? Meu metabolismo tá lento, eu tô me sentindo estagnada nesse processo, não sei o que tá acontecendo. Pois é. Então, todo dia que eu tô dando várias dicas para você ver o que pode estar acontecendo, e hoje a gente vai falar exclusivamente da perda de massa magra e como que a gente pode aí fazer para você preservar, evitar que isso ocorra e evitar que o seu metabolismo trave e estagne aí de uma vez. Oi, Cibele, boa noite, tudo bem? A minha internet está oscilando demais. Deixa eu só conferir se ela está na 5G ou na 2G. 5G, perfeito. Porque às vezes se ela não estiver conectada na 5G, ela não vai. E como vocês viram, né, gente, tô no improviso, né, na live aqui no meu quarto, porque tá muito quente aqui em casa. Então eu tô deixando o quarto do Heitor aberto, a porta aberta para ventilar mais. E com isso eu não tô fazendo a live lá na sala, né? Porque como é que eu vou ficar falando lá alto e acaba acordando ele? Não é esse o objetivo, não é acordar o Heitor, porque é aí que eu não consigo mesmo, né? Ter meu tempo aqui com vocês. Como vocês viram, a rotina da Nutri tá dividida aí, em dona de casa, mãe. Inclusive, hoje foi uma loucura, né? Hoje eu saí pensando em levar o Heitor para vacinar e voltar para casa. E a hora que eu assustei, eu já tava lá em Itaúna, fiquei o dia inteiro fora de casa e não dei a vacina no Heitor. Então, vai ficar para amanhã. Para vocês verem que sempre acontece um BO, né? Na vida de todo mundo aí. Nem sempre sai como planejado, mas não é por isso que a gente não vai deixar de conquistar os nossos objetivos. Então, bora lá, gente. O que acontece aqui pensando nesse quesito de perda de peso? Um grande problema da perda de peso, de você que quer ir secar, quer eliminar que é a gordurinha, né, que está aí localizada, muitas vezes é a dieta, né? É fazer dieta que às vezes dá esse problema. Por quê? Porque se essa dieta ela não for bem pensada, não for planejada, né, de acordo com as suas necessidades, de acordo ali, né, com o fisiológico, ou seja, o funcionamento normal do seu corpo, você pode às vezes estar dando um tiro no pé
E esse tiro no pé, opa! E esse tiro no pé é justamente um desses pontos aqui, que é a perda da massa magra. Por quê? Olha só para vocês verem o que acontece. O que a gente entende de processo de emagrecimento é contagem de calorias, ou seja, comer menos do que se gasta, tá? Só que esse comer menos do que se gasta, às vezes pode ser um problema nesse processo. Porque se você faz uma redução severa, uma redução excessiva, tá? Você acaba fazendo com que seu corpo ele utilize como fonte de energia não a sua gordura que está estocada, mas sim a sua musculatura, seus músculos, tá? Porque ao contrário que muitas pessoas pensam, não é simplesmente reduzindo carboidratos ou reduzindo o que você come que o seu corpo vai automaticamente ir lá e queimar a gordura e usar a gordura para virar combustível, ou seja, para virar energia. Porque o nosso corpo ele não entende assim. O nosso corpo ele entende que a gordura ela é uma reserva energética para emergências e que a nossa principal fonte de energia vai ser o carboidrato, tá? Então, quando você faz uma reduzida nas calorias, ele vai ter que se virar e pegar energia de outras fontes, né? E se você faz uma redução de carboidrato, então o que sobra para ele é proteína e gorduras, tá? Só que se você tá nesse déficit calórico, não com estratégia, não com essa alimentação estratégica, ele vai acabar utilizando a sua musculatura, os seus músculos como fonte de energia. Já viu aquelas pessoas que emagrecem e ficam flácidas? Ficam ali com a bunda caída, perna murcha, né? Então, às vezes, ela fica até rindo à toa. Com um mês, eu perdi 10 quilos, né? E isso aí, às vezes, é perigoso. Porque esses 10 quilos nem sempre é gordura, tá? Na verdade, esses 10 quilos foi alguma água ali, uma retenção de líquido que ela pode ter perdido junto. E uma parte gordura, mais outra parte músculos. Então, perder peso, grande quantidade de peso dentro de, um período curto, não é interessante. Então, por exemplo, dentro de um mês, perder 10 quilos, não é uma coisa assim, nossa, magnífica, interessante. Porque ali, muitas vezes, você pode estar perdendo. Ai, começou a minha tosse. Porque ali muitas vezes você pode estar perdendo junto musculatura, pode estar perdendo músculos. E isso não é interessante. Porque se você reduz a sua musculatura, automaticamente você reduz o seu metabolismo. Porque é os seus músculos que gastam energia, tá? Então, isso não é uma opção interessante. E quando a gente fala dessa questão de musculatura, muitas pessoas que querem ter a perda de peso, elas têm uma certa dificuldade, porque elas pensam que, então eu vou ter que fazer musculação. Ai, Nutri, mas eu não quero ficar bombada. Eu não quero ficar musculosa. Eu acho feio mulher musculosa. E meninas, não se preocupem, porque você não vai virar a Graciane Barbosa, tá? Porque o nosso biotipo não é esse. Nós não temos a tendência a ser musculosas, né? Ser grande, né? Ter aquele grande volume igual da Graciane. A Graciane tá naquele nível ali, não foi do dia pra noite, aquilo ali foi muitos anos de treino. Foi uma alimentação muito ali específica para a criação daqueles músculos e muito provavelmente, apesar dela negar, aquilo ali também tem hormônios. Não é natural uma mulher ter aquele biotipo de corpo, tá? Porque nós temos a tendência a ter uma reserva a mais de gordura e nós não temos a tendência a ser bombadas, musculosas, ok? Então, mulheres que têm aquele corpo, né, todo musculoso ali, principalmente se isso é de uma hora para outra, aquilo ali, gente, é hormonal. Então, ela fez ali um tratamento para que aquilo ocorresse. Então, você que está buscando aí ter o seu corpo ideal, né? Quer secar, reduzir gordura, você pode ficar tranquila com as dicas que a Nutri vai dar aqui, porque isso não vai te tornar uma Graciane, isso não vai te tornar uma maromba, tá? Isso aqui, inclusive, vai te dar
tônus muscular, você vai conseguir ter um desenho corporal mais bonito. Então, ou seja, vai ter aquele bumbum mais em pé, vai ter coxas ali mais, né, definidas, firmes, inclusive até conseguir secar mais, né, reduzir mais a gordurinha, principalmente naqueles pontos localizados, tá? Por quê? Você precisa ter essa manutenção da sua massa magra, da sua musculatura. Isso aí vai garantir o seu metabolismo estar acelerado, né? Funcionando bem e você ter fisiologicamente esse favorecimento na queima de gordura e esteticamente, quando isso, né, acontecer, você vai ter uma redução bonita. Uma estética bonita ali, definido, tudo em pezinho, ok? Porque senão você pode até perder gordura, mas se você não preserva essa musculatura, se não tem músculo ali embaixo, vai ficar aquela pelanca, ok? Então, esteticamente, não é isso que nós, né, mulheres, buscamos, né? Então, pelo menos a maioria de nós, né, todas que passaram até hoje em consulta comigo, elas não me relatam que querem perder peso e ficar mochibenta, né? Ninguém quer. Nós queremos o quê? Perder peso, eliminar a gordura né, que está localizada, as pochetezinhas, melhorar, inclusive, gente, celulite, tá? Então, essa musculatura nossa, ela vai favorecer isso, porque se tá tudo em pezinho ali, a gente tem uma tendência a reduzir, inclusive, a celulite, ok? Então, a gente quer isso. Então, por isso que pensar nessa musculatura é muito importante para quem quer perder peso, tá? Então, igual eu falei, tem aqui alguns fatores que vão fazer a gente perder essa massa magra, principalmente no processo de emagrecimento. Quando a gente entra no processo de emagrecimento, é muito comum as mulheres elas perderem. Por quê? Primeiro fator é esse, né? Fazem uma dieta muito baixa em calorias, baixa em carboidratos e não regulam a dosagem de proteína. Então, isso aí faz com que ela comece a utilizar os músculos como fonte de energia. Por isso, né, fica flácida. E não é nossa ideia aqui. Então, você precisa, sim, ter carboidrato, comer carboidrato. Inclusive, na live de pré e pós-treino, né, eu expliquei lá para vocês, né, sobre essa questão. Quem quer secar antes do treino ali, evitar de comer uma porção com carboidrato ou carboidrato, né, de alto índice glicêmico principalmente, mas pós o treino, a gente tem que ter uma dosagem de carboidrato, tá? Por quê, gente? Porque o carboidrato, ele vai ajudar na construção do nosso músculo, porque é isso que vai preservar a musculatura. Inclusive, teve até uma pergunta aqui hoje que me fizeram, só que eu ainda não respondi. Deixa eu ver se ela tá aqui. Essa perguntinha que eu deixei aqui, ó, foi uma pergunta que me fizeram na caixinha hoje. Tem alguma forma de ganhar massa magra sem ser academia? O que acontece, gente? Você consegue ganhar massa magra fazendo exercícios resistidos. Não tem como você ganhar massa magra, ganhar músculo, sem fazer exercício resistido. O que é isso, Nutri? É um exercício que tem essa resistência, que é o quê? É você pegar um peso, por exemplo, e levantar esse peso com a perna, né, com os braços, pôr aqui, fazer a barra. Então, ali, crossfit, musculação, funcional, né? Porque no funcional, muitas vezes a gente usa o peso do nosso corpo. Então, o agachamento que você faz em casa, você tá fazendo um exercício resistido. Porque você tá tendo que fazer força para levantar. E a gente precisa desse exercício resistido para você preservar e construir músculos, tá? Porque esse exercício ele vai causar lesões na musculatura, ele vai fazer a nossa musculatura sofrer lesões, por isso que dói, por isso que é comum fazer um treino de academia e depois você ficar sentindo ali a perna queimando, sentindo uma dorzinha, um desconforto, tá? Porque aquilo ali você realmente lesionou, você machucou, tá? Machucou, mas entre aspas, porque não foi assim uma lesão, um machucado severo. Mas você fez um machucado ali para que ele se reconstrua. Pensa aqui comigo na cicatrização. Quando você corta, por exemplo, machuca, né? Não abre ali um processo de inflamação,
faz uma cicatrização e depois não vem uma pele nova, não nasce uma pele nova. É isso que acontece com os nossos músculos. Então, a gente, para conseguir criar mais músculos e fazer a manutenção, ou seja, preservar essa musculatura, é interessante a gente ter esse movimento, ter esse exercício resistido. E aqui eu já puxo uma noção para vocês que o que acontece? Olha só para vocês verem. Muitas pessoas que chegam ao estado de sobrepeso, obesidade, elas chegam a esse estado não simplesmente só porque comeram mais, tá? Presta atenção no que eu tô falando, olha só para vocês verem que não é só ingestão calórica, tá? Mas, às vezes elas comem o mesmo tanto, às vezes até reduzem, mas elas começam a ficar mais sedentárias. Então, esse sedentarismo aí, na verdade, que ele faz? Se a pessoa é mais quietinha, mais sedentária, ela não se movimenta, ela não exercita os músculos. Então, ela não tem essa manutenção da massa magra. Então, ela tem tendência a perder essa massa magra, tá? Então, esse é um ponto muito interessante para a gente ficar atento. Porque quando a gente ganha peso, não é simplesmente porque você come ou comeu demais, mas às vezes o sedentarismo leva a isso, tá? E às vezes, né, a gente até pensa o seguinte: mas Nutri, eu sou dona de casa, eu sou mãe, eu fico o tempo inteiro andando para lá e para cá. Sim, mas essa movimentação toda, ela não é o suficiente para fazer esse estímulo. A gente precisa realmente de ter um exercício para contribuir para fazer esse estímulo aí, ok? Então, essa estimulação da massa magra precisa vir de um exercício de levantamento de peso. Pode ser o peso do seu próprio corpo, pode ser garrafas PET cheias de água em casa, pode ser do CrossFit, pode ser do funcional, da musculação, mas a gente precisa disso, tá? A gente precisa ter. E além disso, você precisa ter uma combinação estratégica nessa alimentação. Porque se você faz uma alimentação, igual eu estava falando, reduzida em carboidratos, você não consegue fazer essa construção muscular. Porque o carboidrato, ele vai fazer essa, né, vai atuar nessa construção muscular aí, ok? Além disso, o carboidrato é a sua principal fonte de energia. E se você, né, não tiver utilizando, não tiver com a energia, você não vai ter disposição para treinar, para fazer um bom treino aí. E se você não faz um bom treino, você não está estimulando. Então não adianta nada, né? Aquele quesito, ir para academia, faz um treino meia boca só para falar que foi, também não vai ter efeito. É melhor você ir fazer 10 minutinhos só de academia, mas fazer com intensidade, pegar peso realmente ali para você fazer força, sentir que você tá se esforçando, tá fazendo força, do que você simplesmente ficar lá 1 hora na academia, mas não fazer nada nesse sentido, ok? Outro detalhe, gente, por isso que às vezes tem até essa briga, né? A caminhada emagrece mais. Não, é a musculatura que emagrece mais. Na verdade, o exercício aeróbico, ele auxilia bastante no processo de perda de peso. Então, quem quer reduzir peso tem que ter um exercício aeróbico aí junto, tá? Uma caminhada, uma corrida, uma bicicleta, tem que ter. Mas você também tem que ter essa musculação. Você também tem que ter esse exercício resistido. Porque a caminhada em si, o aeróbico em si, ele não é o suficiente para a gente ter uma boa estimulação da sua musculatura, para preservar ela e até mesmo para aumentar o nível dela, tá? E igual eu estava falando, né, muitas mulheres, elas têm esse receio de treinar pesado e medo de ficarem musculosas, bombadonas. Mas isso não acontece, gente, não vai acontecer assim, tá? Para esse processo acontecer, você demoraria ali anos de academia, você teria que ter uma alimentação muito, muito, muito assim, muito alinhada, né? E umas coisinhas mágicas ali, né? Umas substânciazinhas, né? Para você ter esse crescimento, porque nós não temos hormônios para isso tudo, ok? Mas se você treinar pesado, botar intensidade, você vai conseguir desenhar seu corpo ali, você vai conseguir ter a perda dessa pochetezinha aí e tudo numa boa, ok? Então, gente, igual eu tava falando,
Muitas vezes quando a gente inicia essa perda de peso, a gente entrando nesse déficit calórico de uma maneira inadequada, ou seja, comendo muito menos do que a gente precisa, você vai estar estimulando a perda dessa musculatura, tá? Se você não faz o treino, você também vai estar estimulando essa perda dessa musculatura, ok? O que vai estar contribuindo para a redução do seu metabolismo. E a gente não quer reduzir o metabolismo. Afinal de contas, a gente quer o metabolismo acelerado, o metabolismo aí pegando fogo para a gente queimar a gordura localizada. Porque senão não dá certo, não vai ter resultado, ok? E junto com isso, nós precisamos de uma alimentação estratégica, tá? Porque se você for só nessa onda de low carb, cetogênica, jejum, você pode estar estimulando essa perda de massa magra. Então, o que vocês têm que fazer para conseguir ter essa preservação da musculatura e até mesmo ganhar essa massa magra? Lembrando que você não vai ganhar muita massa magra, você não vai virar uma Graciane Barbosa aí não, tá? Para nós mulheres é praticamente muito difícil esse ganho de massa magra. Você tem que ter uma genética muito boa, tem que ter todo um alinhamento. Então, não fiquem preocupadas com isso, ok? Mas a gente precisa ter uma alimentação estratégica. Você tem que ter ali uma divisão ao longo do seu dia, principalmente de proteína. Porque a proteína que vai formar nossos músculos, ela que forma a nossa musculatura. Então, você tem que ter uma alimentação equilibrada ao longo do dia com proteínas. Então, por exemplo, é importante, eu gosto de dividir pelo menos 4 refeições ao dia com proteínas. Então, por exemplo, ali, de manhã, no seu café da manhã, é muito importante ter uma proteína. No almoço, também proteína. No lanche da tarde, proteína. E no jantar, proteína, tá? É importante ter esse ciclo aqui. O jantar e o almoço, eu acho que são os momentos mais tranquilos da gente bater essa proteína. Na verdade, a gente até consegue passar, às vezes, essa dosagem de proteína. Porque no jantar, né, e no almoço, a gente tem arroz, feijão, que tem um pouquinho de proteína, mas a gente também tem carne ali, tem um peixe, tem um ovo, que são grandes fontes, né, são as melhores fontes de proteína que a gente tem. Porque lembra-se disso, origem animal, né, as proteínas de origem animal são as melhores. Por quê? Porque a gente consegue absorver mais elas. É como se você comesse, né? Vamos supor que você quer a proteína animal. Se você come uma dessa, você absorve praticamente toda ela. Só que quando é de vegetal, a gente absorveria só a metade. A gente conseguiria aproveitar apenas a metade dela ali, tá? Então, de origem animal, quem aí não é vegetariano, não tem problemas com isso. É interessante a gente fazer o consumo, principalmente da proteína, optar pela de origem animal, tá? Então, no almoço e no jantar é mais fácil. Ah, Nutri, mas eu não janto arroz com feijão, salada. Eu faço um lanche, né? Eu gosto de um lanche que é mais prático. Poderia vir aí uma crepioca, né? Recheada com peito de frango, porque aí entra ali como proteína. Então, a gente consegue casar esses itens, ok? E mais os outros 2 lanches, né? Café da manhã e lanche da tarde. Para você ter essas dosagens de proteína. Por quê? Porque o nosso músculo, ele não vai recuperar de uma vez. Então, não é, por exemplo, você fez seu treino agora, lesionou sua musculatura. Então, o seu pós-treino, ele vai ser só uma das refeições que vão ajudar nessa recuperação muscular, né? Nesse crescimento, nessa preservação da massa magra. Então, ali só no seu pós-treino, você já não recupera tudo de uma vez. Já reparou que quando a gente treina, a gente, às vezes, nem no dia a gente não sente dor no dia seguinte. Às vezes, passa uns 2 dias que a gente vai sentir algum desconforto, sentir que às vezes a panturrilha ficou pegando mais. Pois é, porque a gente demora mais tempo essa recuperação. Então, ali, até 48 horas pós seu treino, você ainda está recuperando o seu músculo. Então, se você só preocupa em fazer uma boa refeição no pós-treino, no dia que você treinou, você também não está fazendo de maneira adequada. Então, essa distribuição proteica, ela tem que ser feita diariamente, inclusive todos os dias eu recomendo, mesmo se você treinando ou não, é importante fazer
Porque essa proteína aí, ela auxilia nesse estímulo dessa musculatura, nessa preservação dessa musculatura. E fazendo desse jeito que a Nutri tá falando, de colocando em 4 refeições, você não corre o risco, né? Você pelo menos reduz bastante de não estar perdendo essa massa magra. Porque você não tá ficando um tempo prolongado em jejum, tá? Porque o que acontece aqui? Olha só, eu já não expliquei para vocês, né, que o nosso corpo, ele prioriza ali o carboidrato como fonte de energia, tá? Mas aí, se você fica períodos longos sem comer, de jejum, o seu corpo, ele vai ter que utilizar outras fontes, e uma delas pode ser a musculatura, tá? Então, você fazendo, evitando esses períodos longos em jejum, principalmente ali de proteína, vai reduzir, né, esse risco aí de você estar utilizando o seu músculo como fonte de energia, tá? Além do fato de você estar estimulando essa construção muscular, tá fazendo essa manutenção, preservação da sua musculatura, ok? Então, eita, toda hora o meu telefone cai aqui. O improviso é difícil, né, gente? Então, dividir nesses 4 pontos é muito importante. E agora tem outro fator também. Por quê, gente? A proteína, ela é super amiga de quem quer ter perda de peso. Porque o que ela faz? Além dela ajudar nessa preservação dos músculos, ela vai contribuir para a sua saciedade. Então, ali, ela vai te deixar saciado por mais tempo, reduzindo ali sua necessidade de comer, reduzindo sua fome ali, ok? Além disso, a proteína, ela, vamos dizer assim, que ela é um alimento acelerador aí do nosso metabolismo, porque o seu corpo, ele leva mais tempo para fazer a digestão dela. Já reparou que às vezes num churrasco, pós-churrasco, a gente se sente às vezes um pouco empazinado? No outro dia a gente se sente às vezes um pouco mais pesado, né? Às vezes a gente tem até dificuldade às vezes de fazer o cocô. Por quê? Não é porque necessariamente você comeu demais. Isso também pode interferir, pode ajudar. Mas principalmente porque proteína, ela demanda mais tempo para ser digerida. Então ela acaba tendo esse fator de acelerar um pouco mais o metabolismo, tá? Então ela contribui ainda para a aceleração do nosso metabolismo, além de dar saciedade e preservar essa musculatura. O que é tudo de bom pensando no quesito emagrecer. Então, assim, eu acho que esses 3 motivos aí já auxiliam vocês a incluir a proteína, pelo menos em 4, né, nas 4 refeições aí ao longo do dia de vocês. E vocês vão encaixar também de acordo com o treino, né? Porque, por exemplo, vamos supor que, igual eu falei, uma proteína no café da manhã. Mas às vezes você treina logo de manhãzinha, assim que acorda, e às vezes você faz seu treino em jejum, tá? E você não se sente mal, se sente super bem. Então, nesse caso, você pode ir esse treino em jejum e deixar essa proteína para comer pós-treino, né? Junto com o carboidrato e uma fonte de alimento antioxidante ali, por exemplo, tá? Porque aí já faz essa recuperação, ok? Já auxilia nesse processo. Outra dica aqui também, gente, para quem principalmente nos dias que você treinar, tá? Principalmente se esse treino for um treino pesado de musculação, e se você treinar, né, na parte da tarde ali, parte mais da noitezinha. Se você fez hoje um treino de musculação, principalmente um treino pesado, tô falando musculação, mas treinos de peso com força, tá? Fez um treino pesado aí, caprichado. E se principalmente ele for no período da tarde, eu indico fortemente você fazer a sua ceia, fazer um lanche à noite com uma proteína, tá? Por quê? Porque durante a noite nós fazemos ali a liberação do GH, tá? O que é esse GH? O GH é um hormônio que vai induzir a queima de gordura e induzir a construção muscular, ou seja, a formação de músculos. Então, durante esse período da noite, para você estimular esse GH. E também, porque como você vai ficar um período em jejum, né? Você fornecer uma proteína, essa proteína ela vai já ser utilizada para a sua construção muscular, evitando ali que você retire proteína de algum outro local, né, para construir aquele membro ali que você
exercitou, né? Que você treinou. Então, é bem interessante você fazer o consumo ali à noite, né? Na sua ceia da noite, de uma proteína. É uma proteína de fácil digestibilidade, né? Não em excesso, não precisa ser uns 3 bifão, não, nada disso. Mas, por exemplo, um whey protein é muito interessante. Um ovo, né? Um ovo, 2 cozidos, tá? É bem interessante ali. Fazer 1 hora antes de você deitar. Isso, gente, se você, por exemplo, jantou às 6, né? 6 horas, 7 horas e vai dormir lá pelas 10, 11 horas, tá? Porque senão você vai ficar um período muito longo sem se alimentar. Porque pensa aqui comigo, vamos supor que você janta lá pelas 7 horas. Aí no seu jantar você tem proteína, você tem né, arroz, feijão, um peito de frango, por exemplo, e bastante salada. E aí você, né, termina o seu dia a dia, vai dormir lá pelas 10, não come nada. Aí você acorda no outro dia 5 horas. Olha só para vocês verem, ficou um tempo muito longo sem se alimentar e sem colocar principalmente proteína. Então não adianta nada em uma refeição só você comer bastante proteína. Essa proteína ela tem que ser distribuída ao longo do dia. E você comer ali, principalmente no dia que você treinou, antes de dormir ali 1 hora, 2 horas, uma fonte de proteína é interessante. Se isso coincidir com o seu jantar, né? Perfeito. Vamos supor, às vezes você janta 7 horas, 8 horas e dorme, né? 9, 10 horas. Então deu umas 2 horas de intervalo. Mas se você janta muito cedo, 7 horas, e vai comer, né? Só no outro dia, 5 horas, aí a gente vai ter um período muito longo em jejum. Então, não é interessante ter esse período exacerbado em jejum, ok? E eu, igual eu comentei do whey, o whey também, gente, ele é bem interessante para inibir a fome, tá? Então, a proteína do soro do leite, né, que é o que é feito whey, ela auxilia a gente a modular os sinais de fome e a evitar você ficar sentindo fome em excesso. E é interessante no pós-treino, por quê? Porque nós mulheres temos tendência a sentir mais fome após o exercício físico, principalmente quando comparado ali a homens, né? Então, às vezes, a mulher tá treinando, ela tá super assim, dedicada ali, focada na academia, treinando bastante. Só que pós-treino dela, ela acaba compensando, né? Ou seja, recuperando aquilo que ela gastou, porque às vezes ela acabou comendo além do que precisava. Então, um whey protein aí no pós-treino, utilizar esse whey protein nos pós-treinos seria interessante para modular essa fome, se você percebe que tem, né, que existe essa dificuldade em se manter saciada, que após um treino você já fica com muita fome, tá? Então é interessante isso. Então, opções interessantes aqui, vamos supor, de lanche da tarde com proteína que você pode fazer. Você pode estar utilizando o whey protein mesmo, tá? Mas você pode estar utilizando um iogurte natural, com, por exemplo, ali uma fruta da sua preferência, uma banana, uma maçã, e uma colherzinha de sopa de sementezinha de chia, tá? Porque o iogurte natural, ele vai ter uma dosagemzinha de proteína, e essa semente de chia, ela vai ter bastante fibra, vai ter gordura boa, tem função antioxidante, de saciedade, e ela também tem um pouquinho de proteína. Então, aqui no lanche da tarde, você está fazendo um mix de 2 tipos de proteína animal e proteína vegetal. Poderia ser também um queijo Minas, né? Porque ele é menos calórico, né? Tem menos teor de gordura. Poderia ser um queijo Minas ali com pão integral, porque o pão integral ele tem uma dosagem maior de proteína quanto comparado ao pão, né? Comum ali. E ele também não vai ter impacto na questão de glicose, né? Porque ele não vai estimular demais a sua glicose e não vai fazer ali a questão de uma resistência à insulina, né? Estimular muito a insulina, que é o hormônio totalmente contra o nosso processo aí de perda de peso, né? Então seria uma combinação bem interessante que pode ser feita. Outras fontes também, sardinha, atum, dessas de lata mesmo que a gente compra no mercado, tá? Porque elas ali você pode colocar um requeijão, por exemplo, né? E fazer um patezinho.
né? Fazer um patê de peito de frango e montar realmente um sanduíche natural. Que acontece aqui? Olha só para vocês verem. Às vezes no período da tarde é o momento que muitas, né, mulheres têm mais tendência a ter fome, tá? Por quê? Porque chega no período da tarde, a nossa energia tende a baixar, realmente o cansaço já chega, né? Porque, né, a rotina toda ali levantou cedo. Então, a hora que dá por volta de 3 horas, a tendência é a nossa energia começar a dar uma baixada. E às vezes a gente sente mais fome por isso, porque você já teve um gasto energético ali, tá? Então, nesse período da tarde, fazer um lanche mais reforçado é interessante. Então, ao invés de você, se você é aquela pessoa que no período da tarde sente mais fome, então simplesmente um iogurte com chia e uma fruta não vai ser suficiente. Então, talvez seria legal nesse iogurte com chia e fruta você adicionar o whey, porque o whey vai auxiliar nesse nível de saciedade. Ou se você é aquela pessoa também que necessita de volume, aí você deveria fazer, por exemplo, esse pão, né, com patê, né? Fazer tipo um sanduíche natural mesmo ali, para você consumir nesse período da tarde, para te dar uma sustância a mais. Poderia ser uma crepioca também. Você pega o polvilho, mistura com ovo para fazer a massinha, né? E recheia ali com um peito de frango, a sardinha ou atum. Uma dica, gente, que a sardinha, o atum, é interessante aquela que vem em conserva de óleo, tá? Por quê? Porque a sardinha e o atum, eles são tipos de peixe que tem um risco de ter mais teor de metais pesados neles, né? Acumulado neles. E quando ele é conservado em óleo, esse metal pesado passa para aquele óleo. Então, quando você for preparar, você descarta bem esse óleo e depois só amassa, mistura uma colherzinha de sopa de requeijão. Pode ser uma maionese também, mas lembrando de fazer uma dosagem, né, menor, porque o intuito da gente aqui é aumentar a proteína e não gordura, né? Então põe um pouquinho só pra, né, dar mais um saborzinho e passa nesse pão ali, tá? E o porquê que eu tô lembrando desse metal pesado aqui pra vocês? Porque metais pesados, gente, é algo que contribui para a inflamação do nosso corpo. E muitas vezes a gente não consegue ter resultados nessa perda de peso porque o nosso corpo ele está inflamado. Essa inflamação aí, ela trava o nosso metabolismo. Aí vem todos aqueles sintomas de cansaço, sonolência, não consegue ter resultado, pode ser esse metabolismo inflamado. Inclusive, quando a gente fala de perda de peso, o primeiro passo que eu gosto de fazer é a regulação desse metabolismo. Então, muitas vezes ali, né, a pessoa já vem louca achando que vai ter uma restrição, uma dieta, e eu gosto primeiro de trabalhar uma regulação. Primeiro ela vai desinflamar, ela vai nutrir esse corpo, regular tudo que está fora, que isso aí vai melhorar o metabolismo dela, vai destravar para a perda de peso, e ao mesmo tempo que ela já está fazendo isso, ela consequentemente ela já começa a reduzir peso, muitas vezes sem fazer uma restrição calórica, sem fazer uma dieta mesmo ali assim, porque esse pequeno ajuste já contribui, ok? Então essa sardinha dá super para utilizar, para encaixar. E aqui, gente, como, né, eu imagino que a correria do dia a dia, uma dica que eu dou é você às vezes já deixar esse sanduíche pronto para a semana. E eu sei que às vezes o dia que você for tirar para fazer as suas refeições, vai ser o dia assim dificílimo, porque é demorado, dá trabalho. Mas ao longo da semana você vai ver o tanto que é prazeroso você já ter pronto o que comer. Eu vou tentar gravar nesse sábado, porque nessa semana eu não vou conseguir fazer no domingo, porque domingo eu tenho curso. Então eu vou ter que tentar fazer no sábado as marmitas. Eu queria fazer uma live mostrando passo a passo mesmo, mas eu acho que vai ser meio um caos, porque com o Heitor, não sei se vai dar muito certo não. Mas eu queria fazer para mostrar para vocês verem que não é algo assim tão difícil da gente colocar em prática. Você precisa se organizar até um dia da semana para você fazer essas marmitinhas e até mesmo os lanches. Porque quando a gente já tem pronto, decidido o que comer, fica muito mais fácil a gente manter o foco. O problema é que às vezes a gente tem que ficar tomando decisões, né? Então, por exemplo, chegou agora, me bateu uma fome. Se eu não tenho nada pronto, né, ou nada assim do que comer, eu vou ficar imaginando o que eu posso fazer.
Aí, primeiro na mente da gente sempre vem o tal do, né, do pedido. Ainda mais aqui que a minha cunhada faz uma pizza maravilhosa, gente. Então, a pizza da Dai é sempre a primeira opção aqui. Eu já sou apaixonada com pizza, a dela ainda é maravilhosa. Então, se eu for escutar, não tiver algo planejado, é pizza todo dia. Porque é prático, eles entregam aqui, chega muito rápido, é muito gostoso. Então, eu preciso já ter coisas mais práticas e pré-prontas ali para me auxiliar nesse processo. Então, ali, se eu já tenho ali, como eu mostrei para vocês, eu tenho sempre no meu congelador um peito de frango já cozido e desfiado e guardado em potes. Porque com esse peito de frango eu já faço várias receitas. Posso fazer uma crepioca, posso simplesmente cozinhar um macarrão e colocar esse peito de frango, tá ali nele. Então é importante ter isso. Por quê? Nós gastamos decisões ao longo do nosso dia. É como se a gente tivesse uma cota de decisões a tomar pelo dia. Então você já levanta de manhã tomando decisão. Ah, que roupa eu vou vestir hoje, né? Você já fica o tempo inteiro, a gente fica o tempo inteiro decidindo as coisas, tomando decisões entre A e B, entre A e B. Então, a hora que chega aqui de noite, além do seu cansaço normal, a sua mente também já está cansada de tomar decisões. Então, ela vai ter a tendência a ir para o mais prático, a ir pelo mais confortável. Por isso que à noite temos muita dificuldade, é um dos horários que a gente tem mais dificuldade em seguir uma alimentação equilibrada, tá? Justamente por esse fator aí também fisiológico de todo dia, né? O dia inteiro a gente está tomando decisões, então a hora que chega de tarde a gente já está cansado. Então é muito importante no final do dia ali, e não só no final do dia, mas em todas as refeições, você ter um pré-planejamento do que você vai comer em tal horário. Montar mesmo num papel, às vezes, esse cardápio escrito, tá? Então pode ser algo que pode te funcionar muito para vocês. Então você já tem essa noção que tem que incluir, né, proteínas pelo menos em 4 refeições ao longo do dia aí, tá? E o quesito que eu falei desse sanduíche natural, vocês fazem ali. Vocês podem até fazer de sabores diferentes. Mas cozinhou um peito de frango, desfiou, temperou ele. Então usou um curry nele, usou um açafrão. Eu, pelo menos, adoro, né? Então, gosto, né? Uma salsinha, uma cebolinha, cebola mesmo, um alho, fez um negócio bem refogado, né? Porque essas comidas que vão ficar armazenadas, ou seja, comida de marmita, gente, ela tem que ser bem refogadinha. Então, ela tem que ser colocado aos poucos os ingredientes. Então, colocou ali, né, o azeite ou o óleo, ou a banha de porco, né, o óleo que você utilizar. Doura o alho, depois vem com a cebola, depois vem com o peito de frango, depois, sei lá, o tomate, depois o curry, e vai mexendo, passo a passo devagar. Isso aí faz esse sabor, ele se juntar mais. Precisou colocar água, vai colocando água aos pouquinhos ali, né? Se for uma coisa refogada. Se for o peito de frango, põe a água, fecha na pressão e deixa cozinhar. Depois dá uma refogada de novo na cebola, para ele pegar sabor, né? E depois desse peito de frango pronto, uma parte você pode aproveitar e congelar e deixar guardada para fazer quando, né, surgir alguma emergência ou para fazer à noite. E uma outra parte você mistura, por exemplo, com um pouquinho de maionese, um pouquinho às vezes de requeijão, tá? Mistura um pouquinho, aquilo ali já fica um patê, ou às vezes você nem precisa misturar, se você fazer um peito de frango mais molhadinho, nesse peito de frango desfiado mais molhadinho, ou com um molhinho de tomate, por exemplo, você passa isso no pão, acrescenta uma folha de alface, um tomate em rodela, ou uma cenourinha ralada, enrola isso no papel filme, deixa lá na sua geladeira, você consegue fazer ali para uns 3, 4 dias, e conservar na geladeira e ele não vai azedar, tá? Então você tem lanche da tarde para uns 3, 4 dias. Então já é o quê? Já é quase praticamente a metade da semana. Então é um auxílio aí bem grande nesse processo. Deixa eu virar aqui que minha bateria tá acabando. Eita, isso. Deixa eu ver se foi para carregar. Foi. Então é algo que vai auxiliar bem aí nesse processo, tá? Igual eu tô falando desse peito de frango também. Então, a outra parte que você congela e desfiadinho já temperado, você pode tirar ele um dia antes, pôr na parte de baixo da geladeira, tirou do congelador, e ele ali na sua geladeira dá para você utilizar por uns 2, 3 dias também.
E esse peito de frango você pode usar no recheio da crepioca, no recheio do seu pão com, né, do seu pão normal, seu pão francês. Inclusive, você pode um dia, né, para ter uma preparação diferente, vamos supor, de jantar, né? Se for um jantar de preguiçoso, vamos dizer assim, né? No dia de correria. Partiu esse pãozinho no meio. Coloca um pouquinho de molho de tomate ou ketchup ali. Colocou esse peito de frango, levou na air fry, aquele negócio, né, vai ficar crocante ali, como se fosse uma pizza de pão. Então, assim, vai ser uma opção bem interessante. E você vai estar conseguindo bater essa proteína aí, ter essa proteína junto aí nessa refeição. Então, são opções de lanche que você pode fazer de tarde, pode fazer à noite. E ter essa organização vai ajudar muito, tá? Então, se você é aquela pessoa que precisa de mais volume, de mais sustância aí nesse prato, você provavelmente vai precisar desses tipos de refeições. Um sanduíche natural, ou uma torrada com patê, né? Com bastante, né? Com proteínas ali. Então você não vai muito para esse lado por exemplo, de um iogurte ou de uma fatia de queijo, né? Às vezes você não vai muito para esse lado aí, ok? Se for uma opção doce, gente, então, por exemplo, eu na parte da manhã eu gosto mais de opções doces. Eu não gosto muito de uma crepioca, de um pão com frango na parte da manhã. Eu gosto mais da opção doce. Então, tem uma receitinha muito interessante de fazer, que você pode fazer uma panquequinha de banana, pode fazer, né, essa mesma receita que a gente faz ou na panqueca, ela pode virar um bolo de micro-ondas ou um bolo na air fry mesmo, tá? Que é você misturar ali uma banana amassada, uma colher de sopa de aveia. A aveia é bem interessante porque ela tem um teor de fibras ali, que vai auxiliar na saciedade, reduz a absorção de gordura, tá? Coloca 2 ovos ali. Pode colocar cacau, né? Se você quiser, mas nesse sabor aí de chocolate. Mistura, leva na frigideira ou faz como uma panqueca. Ou você pode colocar numa vasilhinha que pode ir no micro-ondas e aquecer ela ali por uns 2, 3 minutos. Nesse caso, você tem que colocar o fermento, tá? Ou você pode, no período na parte da manhã, ou você pode pegar e fazer, por exemplo, na air fry, fazer como se fosse um bolo ali mesmo. Então, é outra opção interessante. E você vai conseguir o quê? Bater a dosagem de proteína também. Porque nesse bolinho aí tem ali o ovo, né? Que vai bater essa dosagem de proteína, vai auxiliar nisso. Além disso, gente, é interessante a gente ter ao longo do dia opções de antioxidantes e anti-inflamatórios, pensando nessa recuperação pós-treino, tá? Porque, como eu falei, quando a gente faz o exercício, a gente tá com aquele, né, aquele tecido muscular, é como se estivesse inflamado, é como se fosse, né, pensa na cicatrização aí, tá? Então, esses alimentos antioxidantes vão contribuir para essa recuperação, né, do pós-treino, contribuindo aí para essa formação da musculatura. Então, a gente tem aqui a canela, que pode ser utilizada, o cacau. O cacau, gente, ele é muito interessante na perda de peso, na queima de gordura, porque ele ativa vias do nosso metabolismo que são favoráveis à queima de gordura, tá? Ele melhora a recuperação pós-treino. E fora, né, que dependendo da receitinha que você faz, igual no quesito de um doce ali, ele vai também contribuir para essa vontade, né, para esse desejo do doce. A canela, o orégano. Então, nessa crepioca, por exemplo, na parte da tarde ali que você for fazer, você vai ter o ovo, que é a proteína. Você usa ali um azeite, põe um orégano ali. Então, você já consegue equilibrar essa parte de antioxidantes aí, para ajudar nesse quesito. Então, dá pra gente fazer combinações ali para contribuir para essa preservação dessa massa magra, dessa musculatura, para que ela não fique, né, para que você não tenha redução dela, ok? E o primeiro ponto, né, gente, não passar fome, né? Se você tá fazendo um processo e sentindo que tá ficando com fome, então esse processo não tá indo da melhor forma possível. Então, o certo é a gente não passar fome. E eu vou ter que encerrar a live porque meu carregador não tá carregando meu telefone e ele tá que avisa que a bateria tá acabando aqui. Já tá, meu Deus, em 3%. Então, gente, essas são as diquinhas principais
para você ter essa preservação. Em quesito desse antioxidante, também dividir, né? Interessante em 4 refeições ao longo do dia. Então, você vai dividir proteína em 4 vezes ao longo do dia. Principalmente não esquecer da proteína antes de dormir, principalmente se for no dia de treino ali, tá? É legal. E lembrando que, né, eu tô dando dicas aqui no geral que dá para encaixar no meu organismo ali de forma geral, ok? Para auxiliar vocês nesse mecanismo aí, tá bom? Então, beijos e eu vou encerrar a live porque a minha bateria tá acabando e esse carregador não tá funcionando. E o outro eu acho que tá com a Alex. Então, tchauzinho, gente. Até mais.